Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 37 da Espada Selvagem de Conan, a coleção, que tem como título aqui O Vale das Sombras Uivantes. Artistas da capa: Don Clark, Larry Yakata, Rod Wighan, Roy Richardson, Gary Kawapski, Pablo Marcos e Tony Salmons, tá? São os artistas aqui da capa, com essa capa belíssima, essa bela arte aqui, também na edição 37 da Espada Selvagem de Conan. Temos aqui a lombada, vai formar o nome, Espada Selvagem de Conan, edição 37. Na contracapa, mais uma bela arte aqui, Conan enfrentando uns cães ali, protegendo uma moça, e mais um texto aqui explicando o que vem aqui na edição, né? Fazendo um resumo. E temos aqui edições 117 a 120 da Espada Selvagem de Conan. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver o que tem nessa edição aqui. Tá aqui a guarda tradicional, em todas as edições tem essa mesma guarda. Mais uma arte aqui, Espada Selvagem de Conan, O Vale das Sombras Uivantes. Temos aqui as histórias: Rivais, outubro de 1985, O Vale das Sombras Uivantes, novembro de 1985, Alquimia, novembro de 1985, Ciméria, dezembro de 1985, Estrela de Tamazu, ou Tamazru, janeiro de 1986, ok? Essas são as histórias. Chegamos ao ano de 1986 aqui na Espada Selvagem de Conan. Introdução e a nossa primeira história, uma história curta chamada Rivais, história do Don Clark, desenhos do Rod Wighan, arte final do Roy Richardson. Temos aqui uma taberna, né? Todos estão se divertindo, bebendo, se divertindo aqui. E Conan, né, e um adversário aqui, e outro homem, estão disputando uma quebra de braços aqui. E é no momento que vai chegar aqui a guarda real, né, os soldados aqui, convocando, dizendo que por ordem do rei, todos devem se alistar na Marinha Real. Né? Todos os homens, a partir de uma determinada idade, devem se alistar à Marinha Real. E eles vão tentar convocar esses homens aqui, só que isso vai gerar uma confusão muito grande, porque muitos desses homens não querem servir a marinha, e aí vai gerar uma luta danada, e no meio dessa luta toda, Conan e seu adversário não param de disputar a sua quebra de braço, né? Até que em determinado momento os soldados também vão tentar impedir os dois, né? Ou na verdade vão tentar recrutar os dois, né? Só que eles vão rechaçar todos eles com golpes, com socos, com empurrões, mas em momento nenhum eles vão parar de disputar aqui a quebra de braço deles, né? E até o final aqui, né, com toda a confusão, com todo esse alvoroço aqui, eles vão conseguir continuar com a sua quebra de braço. Inclusive, os soldados vão até desistir e fugir, né, de tentar recrutar os dois aqui. E a nossa história vai terminar com essa taberna vazia, mas os dois ali disputando a sua quebra de braço. E aí termina a nossa história aqui, Rivais. A nossa segunda história aqui é uma história maior, onde nós vamos ter aqui Conan invadindo esse acampamento, roubando um cálice de ouro, né, um cálice que é valioso, é precioso, parece ser um cálice sagrado, e ele vai ser perseguido por esses homens aí, tá aqui ele fugindo aqui pelas planícies, uma bela arte, né? E essa história se chama O Vale das Sombras Uivantes, né? É uma história do Larry Yakata e do Gary Kawapski, tá? Conan está fugindo aqui, ele vai por um desfiladeiro aqui, por penhascos, né? Inclusive ele vai enfrentar aqui esses soldados, vai acontecer alguns desmoronamentos aqui que vão causar a morte de alguns soldados, alguns cavalos também. Inclusive Conan quase vai morrer aqui, ó, você vê que o cavalo dele salta aqui e por muito pouco ele também acaba não caindo nesse desfiladeiro. E Conan vai chegar, então, conseguir chegar até esse vilarejo aqui, onde ele então vai até a taberna ali, né? E ele vai então beber, né? E ele vai então tentar vender esse cálice. O interessante é que tem uma bebida diferente aqui, uma bebida escura, que deixa todos, parece que bem drogados aqui, chamada Juque. Conan nunca tinha experimentado isso, inclusive ele bebe um copo desse Juque, né? E todos parecem beber isso e gostar disso aí. Conan vai tentar vender esse cálice de ouro, né? Tem essa figura sombria, estranha, que atravessa o salão. Conan fica assustado com ele. Mas ao tentar vender o seu cálice de ouro ali, ele vai descobrir, né, que os cálices de ouro, as peças de ouro são muito comuns nessa região, principalmente porque essa figura sombria aí leva várias peças de ouro ali, fazendo com que esse cálice dele acabe não valendo grandes coisas, né? No entanto, ele recebe
recebe algumas moedas ali, e com essas moedas ele vai tentar se divertir e ele acaba conhecendo essa mulher aqui chamada Chamel, né? Chamel que vai então passar a noite com ele aqui, né? Ele vai inclusive passar mal por conta desse juque, por conta dessa bebida forte, mas ele vai ser ajudado por Chamel. Eles vão acabar passando a noite juntos, como eu disse, né? E no dia seguinte ela vai contar a história dela, falando de um amado que foi até esse vale dessas sombras uivantes, né, e teria lá ficado lá, já faz 5 anos que ele foi e nunca mais voltou, estaria perdido lá, e nesse momento aí que chega os guardas, né, o restante dos guardas que estavam atrás de Conan, né, procurando por ele ali, e é nesse momento que mais uma vez eles vão entrar em confronto, vão entrar em luta ali entre eles. Conan acaba matando alguns desses homens, inclusive é ajudado pela Chamel, né, Chamel que vai ajudar Conan aqui diante desses homens, e vai aqui acabar fugindo com Conan. Só que eles vão acabar sendo emboscados aqui em um desfiladeiro, na verdade, na beira de um penhasco, né? Eles vão acabar sendo emboscados ali, e Conan então vai partir para cima desses soldados, vai lutar com eles, vai matar mais alguns soldados ali, até que acontece outro desmoronamento ali, que vai causar a morte de mais soldados, mas Conan vai conseguir salvar a moça, a Chamel, e o seu cavalo, né? E aí o restante desses homens que sobreviveram a esse desmoronamento, Conan vai partir para cima deles, para dar fim neles, né? Acabar com isso logo, mas eles pedem misericórdia a Conan, dizendo que eles estavam só cumprindo ordens, inclusive acabam pedindo ajuda a Conan para que eles saiam dali. Conan vira as costas para ele e abandona eles ali perdidos ali. Até que ele e Chamel, né, Conan e Chamel, chegam até o tal Vale das Sombras Uivantes, né? E aí eles ficam vendo aquela figura sinistra que atravessou o salão lá, enfim, e Conan também percebe que eles estão sendo perseguidos ali. E quando Conan vai ver quem está perseguindo, são esses homens que estão atrás de Conan ali, pedindo ajuda a ele, dizendo que Conan precisa ajudá-los. Conan então, né, de uma certa forma concorda com isso, e eles inclusive são surpreendidos por essa criatura aqui que se intitula o Oráculo do Vale das Sombras, dizendo que esse vale se chama, que esse lugar onde eles estão, que é o vale ali, se chama Emak, né, que significa desespero. E aí a gente vê que realmente é um lugar desesperador mesmo, porque vão acontecer coisas surreais aqui, né? Os homens acabam tramando aqui até matar Conan para ficar com a mulher, mas nada disso vai acontecer porque as coisas sobrenaturais desse vale aí, as criaturas, elas vão se manifestar aqui, né? E vão acontecer coisas realmente absurdas aqui, ó. Criaturas vão começar a aparecer, procissões monstruosas, né, grotescas, né? Com tortura, com mortes, criaturas, monstros, enfim, todos enlouquecidos aí, e para piorar tudo, os homens e a mulher, a Chamel, ainda tomam o tal do Juque, né? Conan não toma mais, mas eles, né, esses homens e a Chamel acabam tomando esse juque. E ainda surge essa criatura aqui monstruosa, armada, que acaba matando mais homens ali. Conan tem que enfrentar essa criatura, né? Ele acaba matando essa criatura, e dentro dessa criatura tem joias preciosas ali. Você vê que realmente a riqueza, esse lugar, apesar de ser monstruoso, ter criaturas, ser sombrio, ser assombrado, tem muita riqueza ali. E eles caminhando, cavalgando, continuam encontrando coisas cada vez mais sombrias, pessoas enforcadas, criaturas, esqueletos, né? Eles acham que são pessoas andando, mas quando as pessoas se viram, são mortos-vivos, ou seja, realmente um lugar muito sombrio. Eles até conseguem encontrar esse vilarejo aqui e essa estalagem, mas vão entrar nessa estalagem aqui, eles são surpreendidos por um homem que aconselha eles que eles precisam encontrar um lugar chamado Portões, só que esse homem depois ataca o Conan aqui, Conan corta a cabeça dele, mas a cabeça dele continua falando mesmo cortada, é verdade. Então assim, é um lugar realmente de horror, né? Parece um lugar, um filme de terror que está acontecendo aqui. E Conan fica realmente muito impressionado com tudo isso, todos ficam muito impressionados, mas Conan não desiste da sua meta, né? De achar esses tais portões, achar esse tesouro e quem sabe a saída desse lugar maldito ali que ele diz, né? E eles caminhando, você vê que cada vez vai ficando pior, um vale de ossos
secos ali, enfim, e mais homens acabam morrendo, esses homens que estavam seguindo Conan, né? E eles acabam encontrando algumas ruínas ali, inclusive um lugar que provavelmente é o tal dos portões, né? E aí Conan e esses homens acabam adentrando esse local, encontrando salteadores, bandidos ali que estão roubando túmulos, né? Conan tem que lutar com eles, acaba matando eles também, até que Conan também é surpreendido por um outro homem que é reconhecido ali por Chamel como sendo o amado dela, aquele amado que desapareceu já 5 anos atrás, atacando Conan, né? Mas a Chamel impede Conan de matá-lo, dizendo que o reconheceu ali. Conan então vê aquele ser sinistro que atravessou o salão lá no início da história e diz que ele não quer tesouro nenhum, ele não quer nada, ele quer simplesmente ir embora dali, né? E a criatura, então, esse ser mostra a saída para Conan. Conan então chama os dois, a Chamel e o amado dela, mas eles dizem que não, que eles vão ficar ali. É o tempo só que Conan sai por essa porta que outro desmoronamento acontece, fechando e selando todos lá dentro desse vale, né? E aí termina aqui com Conan, apenas Conan, conseguindo sair desse vale das sombras uivantes, ok? A nossa próxima história aqui é Alquimia, uma história curta, história do Don Carr, arte do Tony Salmons. Nós estamos vendo esse alquimista aqui, né? Esse cara que tem intenção aqui de criar ouro, né? Ele quer criar ouro, ele está esperando a chegada de um bálsamo que é o último ingrediente para que ele possa criar ouro. Ele está esperando o filho dele, mas na verdade quem chega aqui é Conan, né? E ele pergunta então como que Conan passou pelos cachorros, e aí ele faz o cara olhar pela janela, né? E o cara vê então o corpo do filho dele sendo devorado pelos cachorros lá, ou seja, Conan mata o filho dele e dá para os cachorros de devorarem, né? E aí Conan conta para ele que ele conseguiu achar o bálsamo e que depois disso o filho desse homem teria tentado matar ele, e que ele agora descobriu que na verdade o filho tentou matar ele porque esse homem tinha mandado fazer isso, né? E agora Conan está ali para se vingar, e é o que ele faz, ele quebra o vidro do bálsamo, ele começa a destruir todo esse laboratório, digamos assim, desse homem, destruir tudo, derrubar tudo. O homem fica enlouquecido, mas não pode fazer nada, afinal de contas ele não tem força nenhuma, ele não tem habilidade nenhuma de lutar contra Conan. Conan então levanta ele nos braços e arremessa e ameaça arremessar ele aos cachorros. E é no momento que esses ingredientes que Conan derruba no chão acabam então escorrendo e se juntando e formando então o tão precioso ouro que o cara queria formar. Só que ele só tem tempo de ver esse ouro se formando quando Conan então atira ele, né, pela sacada ali, atira ele aos cachorros, né? E ele acaba também sendo devorado pelos cachorros. A nossa próxima história aqui é Ciméria, uma história maior também, escrita pelo Don Carr e a arte do Ernie Chan. Aqui nós vamos ver a terra da Ciméria, a terra de Conan. Nós vamos ver aqui alguns escravos. Eles foram escravizados por um clã vizinho chamado Diamardes, tá? Esses Diamardes que são comandados por Mogokun, que é esse cara aqui, é o chefão deles lá, tá? Eles foram escravizados, foram mortos, o chefe foi morto, né? Os pais dessa moça, os parentes desses jovens foram mortos ali, e eles foram separados para serem escravizados. Inclusive, a espada do pai dessa moça, que seria a única arma capaz de matar esse Mogokun, porque existe uma profecia, uma feitiçaria envolvendo isso, ela foi transformada nesse arado aqui que é puxado por esse rapaz, né? E eles são muito maltratados, né? São muito espancados, humilhados ali, né? E no dia seguinte essa moça vai então catar esses gravetos ali para acender o fogo, quando ela é atacada por esse javali, e é o momento que aparece Conan aqui, e Conan imediatamente, vendo o ataque desse javali, essa moça vai tentar defendê-la, só que aí ao tentar defender ele acaba perdendo o seu cavalo e a sua espada, a espada dele se quebra, né? Ele obviamente ele vai conseguir matar esse javali e para nossa surpresa ele vai reconhecer essa moça como sendo a irmã de sangue dele, exatamente. Ambos são filhos de Corin, pai de Conan e pai dessa moça aqui, né, que se chama Siobiar, né, Siobiar, a irmã de sangue de Conan, né? E aí ela conta para Conan tudo que aconteceu, que esse clã vizinho comandado pelo Mogokun invadiu o clã deles, a aldeia deles ali, assassinou
a mãe deles, o pai, os irmãos, o marido dela, os filhos dela, e ainda transformou a espada do pai dele, que teria uma profecia ali, em um arado, né? E agora eles não teriam como vencer esse Mogokun, mas na verdade eles querem vingança, e Conan já fica irado com tudo isso, afinal de contas foi a família dele que foi morta, né? O Mogokun chega aqui, encontra Conan e a moça conversando, ela diz em secreto que não é para que Conan revele quem ele é, e muito menos que eles se conhecem. Conan não dá o nome dele correto, diz que o nome dele é Anra, né? Afinal de contas ele já foi chamado de Anra, né? Quando navegava, né? Pelos mares, né, chamado de Anra, o leão, e ele dá esse nome e dá a entender que não conhece a moça. Então ele é convidado até o palácio ou o castelo desse clã, né, e quando vê realmente que há uma escravidão ali na terra, ele vê realmente que as pessoas estão sendo maltratadas, e ele é recebido aqui nesse banquete, porque esse dia aqui é o dia de Kron, né, o Kron é o deus que os Cimérios adoram, que Conan adora. Então nesse dia os Cimérios não podem derramar sangue um dos outros, é um dia inclusive que os clãs, que as tribos ficam em paz umas com as outras ali. E eles ficam ali recebendo Conan, mas eles ficam desconfiados, até que em determinado momento o próprio Mogokun consegue reconhecer nos traços do rosto de Conan os traços de Corin, e aí ele percebe, né, que também ele é muito parecido com a moça ali, né, com a Siobiar, e então ele percebe então que ele é irmão dela, seria o irmão que estaria longe, o Conan, né? Ele teria voltado ali. Nessa história também temos essa velhinha aqui, que é essa feiticeira, uma mulher má também, cruel, né? E então eles reconhecem que Conan é a irmã dela, e para forçar Conan a se revelar, eles começam a maltratar a moça ali, mas Conan fica firme, mesmo vendo toda a covardia que fazem com a moça ali, ele fica firme, não se revelando que é Conan ali, fica firme, só que no dia seguinte eles convidam Conan para uma caçada, né? Inclusive dizendo que ele vai receber um cavalo e uma espada, né? E Conan então concorda, só que a irmã dele diz para ele tomar cuidado, mas que ela vai tentar de alguma forma ajudá-lo, né? E aí no dia seguinte realmente vai acontecer essa caçada. Conan recebe um cavalo, mas um cavalo doente, um cavalo velho, e recebe também uma espada, que depois ele vai descobrir que a espada está quebrada, né? E aí a caçada acontece, só que a caça é Conan, né? Os cachorros começam a caçar Conan, os homens começam a caçar Conan, e Conan então começa a matar um por um, começa a assassinar os cachorros estrangulados. Os homens também, ele mata todos que se aproximam dele, tentando caçá-lo e tirar sua vida. É uma história muito interessante, é uma trama muito legal de se ler, principalmente porque tem aí, né, a irmã dele envolvida, né, um familiar de Conan. Em determinado momento ele vai conseguir com muito custo, até com muita dor, porque ele acaba quebrando algumas costelas, o Conan, ele vai acabar despistando esses homens e indo até a antiga oficina do pai dele, né? A oficina onde o pai dele forjava as espadas, o pai dele que era ferreiro, fazia espadas, né? Então ele aprendeu a fazer espadas com o pai, né? Com o pai dele, e agora ele com toda a habilidade que ele tem, ele também vai forjar a espada, e é exatamente a espada que tem condições de matar o Mogokun, só que essa espada ela foi transformada em um arado, né? Só que a irmã dele pede para esses dois rapazes levarem o tal arado até Conan. Conan, então, né, utilizando ali a antiga forja, o antigo forno do pai, ele então vai voltar a transformar esse arado novamente na espada que um dia esse arado foi, né? E Conan então vai fazer essa espada, vai forjar essa espada, vai pedir a bênção de Kron aqui, né? Pedindo a Kron que abençoe, que ele conceda a ele a vingança. Enquanto isso, a irmã dele está sendo chicoteada, espancada lá, e só não é morta porque a velha diz que é para poupar a vida dela, porque ela vai ser a isca para atrair Conan. Só que no dia seguinte, os dois rapazes, né? Eles vão acabar ali a mando de Conan, soltando alguns escravos ali e dizendo a eles que eles têm que matar alguns sentinelas ali já para facilitar a chegada de Conan. É isso que eles fazem, até que realmente Conan chega ali, e ele já chega já com o pé na porta, já atirando machado nenhum, e tá ele aqui com a sua armadura, com o escudo, com a espada na mão, e a velha zomba de Conan dizendo que ele não tem condições de matar ninguém, muito menos o Mogokun, porque ele só pode morrer
pela espada de Corin. E aí Conan mostra para ela a espada que ele refez, né? A espada ali forjada, refeita, a espada do pai dele, né? Que está nas mãos dele agora. E aí ele começa a enfrentar um por um dos homens que estão ali e, obviamente, matar um por um com muita raiva, com muita fúria, porque ele quer vingança de qualquer maneira. A velha, então, vai tentar fugir, mas ela vai ser interceptada pela irmã de Conan, né, que tem até uma dificuldade de andar, porque eles são tão maldosos que eles cortaram o calcanhar de Aquiles dela para que ela não corra e não pudesse fugir. Mas mesmo mancando, né, ela consegue alcançar a velha ali, elas entram em luta corporal, a velha dá uma facada nela, mas ela resiste a essa facada e acaba alcançando a velha e afogando a velha em uma fossa. E Conan continua lá, matando um por um de seus oponentes, até que fique somente o Mogul Klum, né? E aí ele pede ajuda à velha, a feiticeira, e o que ele recebe, na verdade, é a cabeça da velha que a irmã de Conan cortou, né, após ter afogado ela. Então o Mogul Klum, agora sem a feitiçaria, sem o apoio de ninguém, se torna uma presa fácil, medrosa e covarde, né? E Conan, então, com um golpe só, acaba com a vida de Mogul Klum, libertando toda a tribo ali. Só que essa história termina tragicamente para Conan, porque ele acaba perdendo a sua irmã, pois a facada que a velha deu nela foi mortal, né? E ela não acaba não resistindo e acaba morrendo. E aí termina a nossa história aqui com Conan incendiando, cremando o corpo da irmã, né? E abandonando a vila ali, olhando para trás e vendo o corpo da irmã sendo cremado, né? Queimando ali com fogo. A nossa última história, nós temos Estrela de Tamazu, né? História de Ler Yakata e arte de Pablo Marcos. Nós vamos ter Conan trabalhando em uma mina aqui, né, recebendo salário por isso. Vai acontecer uma confusão aqui, porque algum dos mineiros vai roubar uma joia que pertence a um corcunda, né, esse corcunda que se chama Gamu. Eles vão acusar Conan, esse Gamu vai tentar tirar satisfação com Conan, inclusive vai até dar um tapa no rosto de Conan, que vai pegar ele, jogar ele longe, mas não vai matá-lo, o que vai causar uma confusão, porque os mineiros queriam que Conan matasse esse corcunda, até porque, né, não ia ser revelado o roubo deles. Só que Conan espanca bastante alguns desses mineiros ali, deixando eles inutilizados para o trabalho. E aí a Conan acaba perdendo o emprego por isso, né? Ele acaba sendo despedido por isso, digamos assim, mandado embora, mas recebe seu salário e ele sai então todo feliz, dizendo que realmente, dando assim graças por ter saído dessa mina. Se banha, se limpa, encontra uma velha aqui, né, e ela diz para Conan não ir à cidade de Kadat, porque na cidade de Kadat é uma cidade que existe alguém chamado Manu Kalim, que está ali assombrando a cidade, né, causando males às pessoas da cidade, e que é para ele não ir essa Kadat. Para onde vocês acham que Conan foi? Exatamente para Kadat. Ele vai lá para Kadat, né, chega a essa cidade ali, né, vê que é uma cidade perigosa, né, onde tem pessoas espreitando ali, aluga um quarto, compra uma bebida e tenta arranjar alguma diversão. E aí ele vê que fora da cidade, ao redor da cidade, existem pessoas em volta de um buraco, de uma fogueira, né? E ele então se aproxima e vê que vai ter uma luta entre dois homens ali e que existem apostas nessa luta. Conan então vai apostar no homem que todos não estão apostando, porque todos estão apostando em um homem lá que sempre vence todas as lutas, e Conan aposta justamente no oponente dele, porque percebe que esse oponente está com fogo nos olhos ali, né? Então, no final das contas, Conan acaba acertando o palpite, né? O outro oponente acaba matando o favorito e Conan acaba ganhando muito dinheiro com isso. Só que os pagadores dele, né, vão tentar recuperar o dinheiro, tentar roubar, na verdade, o dinheiro dele. Só que aí ele vai matar um por um desses homens aí e vai ter a surpresa de ver que o Corcunda está seguindo ele, porque o Corcunda ficou grato, porque afinal de contas, né, ele ajudou, o Conan ajudou ele e ainda ele pôde recuperar o colar, né, que foi roubado lá pelos mineiros, que para ele era precioso. E ele vai oferecer ajuda a Conan, que a princípio ali recusa. Conan vai dormir, né? Dormir, ele vai, bebe mais um pouco, se diverte mais um pouco, vai dormir e é atacado de madrugada por um homem negro ali, com algumas marcas na cabeça, né? E o estalajadeiro diz que esse é um dos homens do Manu Kalim, né? E que isso não foi uma boa coisa, Conan ter matado um desses homens ali. E aí Conan fica muito aborrecido com tudo isso, o Corcunda continua seguindo Conan, enfim, ele fica chateado, sai
e ao sair ele dá de cara com essa mulher aqui sendo perseguida, né, uma dançarina sendo perseguida por mais dois homens do Manu Kalim, né? Ele então vai salvar a moça, ele vai matar esses dois oponentes, salvando a moça ali, que vai pedir ajuda a ele, né? Pedindo a ele que encontre, que ajude ela a encontrar o amado dela, né? E que ela vai recompensar ele não só com ouro, mas também com prazeres, né? E aí Conan aceita isso, inclusive agora já começa até a aceitar que o Corcunda acompanhe eles ali. Conan no final das contas é atacado por um homem ali que só não morre porque a mulher diz que esse é o amado dela, né? E que ele está meio enlouquecido, que ele teria tomado uma porção dada por Manu Kalim, né? E que somente o Manu Kalim teria uma outra porção que o libertaria. Então ela convida Conan mais uma vez a seguir com ela, porque agora ela encontrou o amado, só que agora ela tem outra missão para Conan, que é encontrar esse Manu Kalim para que ele forneça uma porção e possa curar o amado dela. Quando então aceita isso, afinal de contas ele vai receber ouro e ainda vai passar a noite com essa dançarina, que acontece, né? Ele passa a noite com ela e os dois então no dia seguinte, os três na verdade, porque o Corcunda também está junto, eles vão até o castelo, um castelo sombrio, né? Que é o castelo do Manu Kalim. Chegando lá, né? Eles deixam o Corcunda vigiando do lado de fora, enquanto os dois entram, né? Nesse castelo ali, e a moça acaba caindo em uma armadilha e Conan fica e tem que enfrentar ali, na verdade, uma criatura que é meio homem, meio fera, uma criatura mística que acaba causando algumas lembranças, algumas alucinações em Conan, fazendo com que ele reviva momentos da vida dele, de batalha, momentos que ele estava ferido, enfim. É uma criatura mística que quando Conan tenta acertá-la, vira essa névoa e essa névoa sendo respirada faz com que Conan tenha alucinações. Até que Conan finalmente consegue agarrar esta fera ali que tenta estrangular Conan, mas Conan acaba quebrando o pescoço dessa fera. Enquanto isso, no salão real, onde está o tal do Manu Kalim, que é esse ser aqui, essa criatura que é meio, parece ser um homem cobra, né, digamos assim, né? Ele está ali aprisionando a moça, né, dizendo que agora que ela é dele, né, e ela então implora dizendo que não, que é para ele parar com isso e que é para ele então ajudar, né, o amado dela, porque ela começa a ser enfeitiçada por ele. Tá na cara que esse sujeito aí, esse homem cobra aí, né, esse Manu Kalim, tem poderes místicos e acaba então mexendo com a cabeça dela, mas ela pede para que ele então liberte o amado dela, o que causa a revolta dele. Por quê? Porque a gente vai descobrir a trama aqui de que essa mulher, dias atrás, foi até esse Manu Kalim, pediu a ele que desse uma porção ao amado dela, para que o amado dela adormecesse, para que ela pudesse roubar a tal estrela de Tamazu. Né? Essa estrela, né, que seria uma peça preciosa, uma joia preciosa, que ela queria ter só para ela. Né? E Conan está ouvindo tudo isso. Só que quem chega ali é o Corcunda. O Corcunda vai bancar o herói tentando salvar a dançarina, só que ele vai se dar mal porque o Manu Kalim, usando da sua magia, do seu poder, vai fazer com que ele caia de uma altura muito alta, né? Acaba se ferindo muito e vai começar então a atormentá-lo com a sua feitiçaria, mas distraído com isso, ele não percebe que Conan chega por trás dele e acaba então matando ele pelas costas, enfiando a espada, atravessando a espada no seu peito ali. E ao morrer essa criatura, obviamente que o Corcunda e a dançarina acabam sendo libertos ali desse feitiço, né? O Corcunda então se despede de Conan, porque ele acaba morrendo nos braços de Conan, né? Então ele fala que admira Conan, agradece Conan por tudo e diz que queria ser como Conan, por isso que estava ali servindo Conan até aquele momento. Enquanto isso, a dançarina vai pegar finalmente a tal joia, né? A tal estrela, né? Que ela tanto queria e eles dois então vão seguir ali, né? E tem a poção também, que é que ela também conseguiu. Ela vai fazer o amado dela beber a poção. O amado dela vai dormir durante um bom tempo. Ela então vai passar a noite com Conan, a última noite dela com Conan, e ela vai revelar, na verdade, que ela não é dançarina coisa nenhuma, que ela é uma princesa e que aquele amado dela é o príncipe, né? São príncipes é um príncipe e uma princesa muito famosos nessa região. Conan então fica na dele ali, enfim, fica quieto, fica na dele, né? Ela então vai procurar
a joia, né? Ela não acha a joia a princípio. Conan então vai se despedir dela, fala que ele não tem mais nada a fazer ali, né? E se despede e sai com seu cavalo ali. E aí, quando ele está longe, ele começa a falar que desde o primeiro momento ele reconheceu tanto ela quanto ele, sabendo que ela era uma princesa e ele era um príncipe, e aproveitou também para roubar a joia, né? A estrela de Tamarum. Então nós vamos ter aqui o fim da nossa história com Conan saindo aqui rindo, cavalgando, né, com a estrela de Tamarum em suas mãos. No final aqui nós vamos ter uma galeria de capas, né? Nós não vamos ter a edição 117, não sei por que não colocar a capa da edição 117, mas temos aqui a capa da edição 118, da edição 119, da edição 120, ok? E temos aqui a capa da próxima edição aqui da Espada Selvagem de Conan, ok? E assim terminamos aqui a edição 37 da Espada Selvagem de Conan. Pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.